Povo de Deus, a paz do Senhor, estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E hoje o texto é no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Vamos dar uma meditada, né? Sabendo sempre que nós não confiamos no nosso próprio entendimento, mas confiamos no Senhor, entendeu? Porque Deus é quem nos dá graça, Deus é quem nos ajuda, o Espírito Santo é quem nos ensina, e nós segue firme avante, sempre abundante na obra do Senhor. Gente, o capítulo 24 tem por epígrafe o sermão profético, né? Tem também por epígrafe também no capítulo 24, a partir do versículo número 3, o princípio das dores, onde Jesus vai retratar a respeito do fim dos tempos, entendeu? Aonde no capítulo 24, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus está saindo do templo e os discípulos querem mostrar a Jesus a estrutura do templo. E Jesus ele nunca se enganou com estrutura de templo feito por mão de homem. Ele nunca se enganou com isso. Então, no capítulo 24 e o verso 1, os discípulos vai mostrar para Jesus a estrutura do templo. Mas no capítulo 24 e o verso número 2, Jesus ele vai dar a resposta aos discípulos do que ele acha do templo. Ele vai dizer assim: ele porém disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus irmãos, quando Jesus fala isso, porque cá para nós, não era a resposta que os discípulos estavam esperando. Não era a resposta. Eles esperavam uma resposta bem positiva, bem que templo lindo, que estrutura maravilhosa. Mas Jesus nunca se enganou com um templo feito por mão de homem. Entendeu agora? Então por isso que ele falou isso. Olha, não vedes tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí ele fala, ou melhor dizendo, o discípulo guardou a informação. Mas quando Jesus está no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz no verso número 3 do capítulo 24 da Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, aproximou-se dele os seus discípulos, escuta isso aqui, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Em outra tradução diz assim: do fim do mundo. Entendeu? Então, é importante olhar para esse texto, porque é muito forte o que Jesus ele vai relatar aqui para os discípulos. Aí ele vai dizer no capítulo 24, verso 4, Jesus falando: vedes que ninguém vos engane. Na tradução King James vai dizer assim: fiquem atentos que nenhum homem vos engane. Ou seja, Jesus ele não quer que nós seja enganado. Ele não quer, ele não deseja, ele não quer que nós seja enganado. Aí ele vai falar agora sobre os falsos profetas. Ele vai dizer assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso número 6. E certamente ouvireis de guerra, rumores de guerra, vede tudo isso, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Verso 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Meus irmãos, tá vendo que as coisas nesse texto de Mateus 24 vai estreitando, vai ficando estreito. Cada vez mais que Jesus vai falando, vai ficando mais estreito ainda. E nós vimos aí, irmãos, rumores de guerra na Terra Santa. De vez em quando sai alguma notícia de guerra aí, irmão. Então está se cumprindo o que Jesus disse. Está se cumprindo aquilo que ele disse, irmão, na íntegra e para a gente. Mas o texto, ele continua. Jesus vai dizer no verso número 9 do capítulo 24. Vai dizer assim: então sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quantas pessoas já têm morrido por causa do nome do Senhor? Quantos missionários já têm morrido por causa do nome do Senhor? Está se cumprindo, irmão. Aí no verso número 10 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vão trair, odiar. Não vão ter mais confiança um no outro. Nós estamos vivendo dentro desse contexto aqui de Mateus 24. Do capítulo 1 até do capítulo 24, versículo 1 até o versículo 14. Nós estamos enquadrados nisso aqui. É tanto que no verso 11 vai dizer assim: levanta-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus repete de novo o que ele tinha dito no capítulo 24 e o versículo de número 5. Ele repete de novo a respeito do engano, de novo. Mas ele diz assim no capítulo 24 e verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você percebeu que no capítulo 24, versículo 13 está: aquele que perseverar até o fim, esse singular. A salvação é individual. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E sabe o que significa a palavra perseverar? Perseverar significa persistir, durar, insistir, seguir, continuar. Ou seja, Jesus estava falando para o discípulo ali: em meio a esse contexto aqui, vocês continuem, não parem, não olhem para trás. E falar em olhar para trás, nós temos uma pessoa que olhou para trás e nunca mais andou para frente. A esposa de Ló, ela olhou para trás e nunca mais andou para frente. Sabe qual é o resultado de olhar para trás? É não andar para frente. Todo aquele que olha para trás não anda para frente. Mas onde é que está escrito isso? Está escrito em Gênesis capítulo 19, versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e nunca mais andou para frente. Ou seja, perseverar é continuar em meio ao contexto adverso que nós estamos vivendo. Mas vamos continuar a perseverar. Aí Jesus vai dizer mais assim, no verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todas as nações, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Todas as nações do mundo têm que ouvir, irmão, a palavra de Deus. Todas elas têm que ouvir a palavra do Senhor e vão ouvir. Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada em todo mundo, em todas as nações. Entendeu? Nosso compromisso aqui é pregar. Entendeu? E perseverar. Continuar. Não desistir. Em meio às circunstâncias adversas. Continuar. Olhar sempre para frente. Entendeu? Que Deus ele abençoe a tua vida. Que Deus ele lhe ajude. Que Deus ele te dê força.
te dê sabedoria, graça, para você continuar perseverando na presença do Senhor Jesus. E que Deus em Cristo continue te abençoando sempre no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.